News e Best Top 10, canal de política são Auriverde Brasil, Blog da Cidadania, Brasil 247, Desmascarando, Gazeta do Povo, Jovem Pan Política, Meteoro Brasil, O Antagonista, Revista Fórum, Revista Oeste. Vote agora em app.premibest.com. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 15 de setembro de 2025. São 15 horas e o Alexandre de Moraes está com a bola toda, vitaminado pelo julgamento de Bolsonaro, tendo recebido um apoio incondicional da Corte, inclusive até da presidência do STF, com a presença do ministro Luiz Roberto Barroso na bancada ao ser proferido o voto, na verdade a sentença, ao ser proferida a sentença contra o núcleo 1 do golpe, o Alexandre de Moraes está impossível. Numa tacada só, ele conseguiu enquadrar o partido do Bolsonaro e o Donald Trump. Enquadrou todo mundo. Como é que ele fez isso? Muito bem, o Alexandre de Moraes, primeiro ele foi para cima do Valdemar Costa Neto e deu vários avisos para o Valdemar, de forma que o Valdemar está entregando tudo, está recuando, diz que o PL perdeu mesmo, o Bolsonaro perdeu mesmo a eleição e além de perder a eleição, diz que ele planejou, sim, uma tentativa de golpe no Brasil, que não executou, mas planejou. E, na verdade, o Valdemar não é bobo, ele sabe muito bem que o que está em julgamento é a tentativa e não o golpe efetivamente. Então, o Valdemar e o Trump também está nessa jogada. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes fez chegar ao bolsonarismo, que fez chegar ao Eduardo Bolsonaro, que fez chegar ao Trump, que se houver sanções contra o Brasil, o Trump vai ver o Bolsonaro indo para a papuda. Essa notícia circulou bastante hoje de manhã e essa é a razão pela qual até agora não tem sanções contra o Brasil, porque o Trump sabe muito bem que existe até a possibilidade de o Bolsonaro ir para uma prisão mais branda, para uma sala da PF, e depois de algum tempo, depois de um ano e pouco, talvez até a possibilidade de uma prisão domiciliar. Então, o bolsonarismo, principalmente a família de Bolsonaro, fizeram chegar a Donald Trump esse pedido para segurar a mão, porque senão a situação vai piorar e vai piorar muito. Vamos assistir. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, de qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você. Hoje o pessoal ligado ao Eduardo Bolsonaro está reclamando do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Valdemar da Costa Neto teve num evento no fim de semana no qual ele falou que, olha, o que teve foi um plano de golpe. Ninguém tentou o golpe para valer, não teve forças armadas nas ruas, etc. e tal. E aí deu uma certa repercussão, se dizia que era o primeiro aliado de Bolsonaro a admitir que teve um plano de golpe. Olha, houve um planejamento de golpe, mas nunca teve o golpe efetivamente. No Brasil, a lei diz o seguinte:
Se você planejar um assassinato, planejou tudo, mas não fez nada, não tentou, não é crime. O golpe... Eu confio muito na Paraná porque eles me deram o resultado antes da eleição do Bolsonaro. E o senhor acha Paraná deu que o Lula ia ganhar Bolsonaro? Deu. Você já sabia. Eles ficam bravos comigo, o pessoal da Bolsonaro direita, quando eu não falo confia? isso, mas deu. E por que Bolsonaro, se a Paraná deu, o senhor confia na Paraná, o Lula ganhou, por que Bolsonaro desconfia que ele que ganhou e a urna eletrônica roubou? Porque eles pensam assim, o pessoal da direita pensa que houve manipulação, mas eu sempre confiei nas urnas. Sempre confiei. E esse é um problema que eu tenho com o nosso pessoal. Porque o Murilo chegou uma semana antes da eleição para mim e falou o seguinte: estamos 1,5 milhão de votos atrás. Falei, pô, tranquilo, empate. Vão ser 120 milhões que vão votar. Isso é empate, esquece. Vai ser decidido no dia. Aí eu falei, fala comigo na sexta-feira. Ele chegou na sexta-feira e falou, estamos 1,8 milhão votos atrás. Eu falei, empate. Isso é empate em 120 milhões. Ele falou, não. Quem está aquecendo é o Lula, não somos nós. O senhor não contou e isso? Deu 2,100. O senhor contou isso pro Bolsonaro à época? Não contou, né? Contei, eu comentei com ele. Ele sabe minha opinião. E o pessoal da direita fica bravo Eu com o sempre senhor. acreditei nas urnas. Bom, bolsonarismo em pé de guerra. Foi assim que um dos principais aliados do ex-presidente Bolsonaro definiu para mim, avaliou essa fala do presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, no fim de semana. O que o Valdemar disse? O Supremo decidiu, a gente precisa respeitar, houve um planejamento de golpe. Caiu como uma bomba no bolsonarismo, na direita, essa fala do Valdemar. Porque o que esses aliados de Bolsonaro estão me dizendo é que eles veem nessa fala de Valdemar, que é um dos expoentes do Centrão, uma forma de já rifar o ex-presidente, a influência do ex-presidente que foi condenado na trama golpista, e pressionando para que o Bolsonaro decida, aponte logo quem vai ser o seu sucessor. Então, rifando o Bolsonaro, pressionando para definir o nome, quem vai ser o nome do Centrão da direita para disputar a eleição de 2026. Eles estão às voltas agora com essas críticas públicas ao Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que já disse mais uma vez que nada vai passar em 2026 sem a anuência de Bolsonaro. Bom, agora você vê por que é que o Valdemar está fazendo isso. Ele está fazendo isso pela mesma razão que o Brasil ainda não foi sancionado. Primeiro, ele vem a temos que respeitar a condenação do Bolsonaro. O Supremo decidiu, temos que respeitar, diz o presidente do partido Bolsonaro. Você vê como ele está bonzinho, até admitindo que o Bolsonaro perdeu a eleição. Então, eles estão admitindo, veja só, é o presidente do partido do Bolsonaro, aquele que pediu para anular a todos os votos das urnas onde o Bolsonaro perdeu no fim do primeiro turno da eleição de 2022. Agora ele diz que recebeu a informação de que o Bolsonaro perdeu mesmo, recebeu do Paraná Pesquisas, né? Então, pessoal, o fato é que tudo isso se deve a uma ofensiva do Xandão vitaminado. Você já vai entender. Vamos lá. Ao admitir o planejamento do golpe, o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, jogou contra Tarcísio, que vai a Brasília tentar anistia, sendo que o próprio presidente do partido de Bolsonaro, ele simplesmente foi lá e confessou que teve um planejamento de golpe. E aí, o Valdemar dá uma de tonto, dizendo o seguinte: mas se você vai cometer um crime, você planeja o crime, mas não comete, aí não é crime. Não, para o caso de golpe não vale isso. E isso é o que diz a lei das organizações criminosas, a lei, a nova Lei de Segurança Nacional, na verdade, não é? Que diz o seguinte: você tentar o golpe, o que a nova Lei de Segurança Nacional diz é o seguinte: se você tentar o golpe, você já cometeu o crime. Por quê? Porque se você conseguir dar o golpe, se você der o golpe e conseguir dar o golpe, aí não tem quem criminalizar, não tem quem você punir, porque aí o regime passa a ser um regime do golpeador, de quem deu o golpe. Então, a tentativa já dá cadeia.
E o Valdemar sabe isso. Então, essa história dele é conversa fiada, que ele recebeu um enquadro do Alexandre de Moraes. Com o Bolsonaro condenado, o PL da anistia, inclusive, voltou aos holofotes da Câmara. A Câmara quer aprovar a anistia a qualquer preço, a oposição articula para tentar emplacar a anistia, e aí é outra barca furada, porque a anistia é rejeitada pela maioria, né? Então, não tem essa possibilidade deles aprovarem nada, e tem muito bolsonarista pulando fora disso. Porque qual é o político que quer ficar contra a maioria do eleitorado? Para ficar com 39%? Ué, mas eles não querem vencer a eleição do ano que vem? O Tarcísio não quer se eleger presidente? E aí ele vai pedir aquilo que a maioria não quer que ele peça? Por isso que o Tarcísio cancelou a viagem hoje para Brasília para pressionar o Congresso a botar a anistia em pauta. E ONGs internacionais, que inclusive são insuspeitas de ser petistas, né, de ser de esquerda, como a Transparência Internacional, dizem que a anistia é ilegal e não há preso político do 8 de janeiro, coisa nenhuma. Você veja, a anistia aos condenados fragilizaria a democracia, diz especialista. O advogado Gabriel Sampaio, diretor da Conectas Direitos Humanos, afirma que não cabe anistia em caso de crime contra o Estado Democrático de Direito. Para ele, qualquer tentativa nesse sentido pressupõe a quebra de uma norma constitucional. Então, aí, todas essas ONGs estão dizendo que não teve nenhum tipo de violação de direitos humanos, isso é tudo balela. A anistia ampla, geral e restrita defendida por aliados, inclusive, não blinda Bolsonaro. Condenado a 27 anos e 3 meses, ele ainda deve enfrentar processos e investigações por prática de crimes não abrangidos pelo projeto em discussão. Ele tem, por exemplo, veja só, o caso da obstrução da justiça e da coação no curso do processo, que o Supremo acaba de dizer que vai ser julgado esse ano, né? Então, o Eduardo Bolsonaro e o pai dele tem outros processos. Na verdade, Bolsonaro tem 7 processos. Eles vão ter que ficar aprovando uma anistia depois da outra. Não vai adiantar. E o Exército, inclusive, no que diz respeito à prisão de Bolsonaro, e aí é que entra o Donald Trump, o Exército está preparado para abrigar Bolsonaro, mas quer ir longe. Nem o Exército quer o Bolsonaro, porque eles não querem macular a imagem do Exército como o Bolsonaro, porque o Bolsonaro queima o filme. O Bolsonaro, o Tarcísio, eles têm uma missão muito difícil. Por quê? Porque o Bolsonaro queima o filme, porque a maioria está contra o Bolsonaro. E o Tarcísio depende do apoio do Bolsonaro para pegar a minoria que apoia o Bolsonaro. E como é que ele vai vencer a eleição desse jeito, depois de se queimar com a grande maioria, sendo apoiado por Bolsonaro e defendendo a anistia para o Bolsonaro, que a maioria não quer? Bom, mas o Alexandre de Moraes enquadrou o PL e já disse, olha, vocês aí estão na nossa mira. Se vocês continuarem com essa palhaçada de anistia, vai sobrar para meio mundo aí. E impeachment de ministro do STF, porque você tem uma quantidade enorme deles envolvidos com casos de emenda. O Valdemar não é bobo, gente. Ele não falou essas coisas que ele falou agora porque ele é um bobinho que se distraiu e falou e entregou o jogo. Ele falou porque ele foi enquadrado. E com Bolsonaro condenado, o governo Trump disse que ia impor sanções, ia fazer, ia dizer, ia acontecer e não fez nada. E você sabe por quê? Essa notícia circulou muito hoje. Eventuais novas sanções de Trump levam o Bolsonaro direto para a papuda. E aí não tem sala da PF, porque o Bolsonaro, o que é que acontece? Se ficarem quietinhos, essa é uma negociação tácita que o Alexandre de Moraes fez. Mandou o Valdemar baixar a bola
e reconhecer o que aconteceu, porque ele falou, olha, se for o caso, você vai entrar na jogada. Porque o Valdemar, evidentemente, que ele está envolvido na trama golpista. Tanto que ele sabia de tudo. Não é? Então, o Valdemar falou isso, ele entregou o jogo que teve plano de golpe, porque senão ele ia entrar na dança. E o Alexandre de Moraes mandou também um recado para ele, através dele, para o bolsonarismo, que foi lá e pediu para o Trump segurar a mão. Por quê? Se o Trump fizer tirar o visto ou tirar o cartão de crédito de um só ministro, o Bolsonaro já sai da prisão domiciliar onde ele está e vai direto para a Papuda. Então ele sai da prisão domiciliar. Isso está circulando até antes dessa matéria. Eu mesmo já disse aqui várias vezes. Se os Estados Unidos atacarem o Brasil de novo, o Bolsonaro não vai... Você pode procurar aqui no canal, que você tem vídeo de 10 dias atrás aí dizendo isso. Está aqui no canal. Se o Trump impuser novas sanções ao Brasil, o Bolsonaro é que vai pagar o pato. Ele está em prisão domiciliar por clemência do Alexandre de Moraes. Mas a qualquer momento o Alexandre de Moraes pode revogar o regime domiciliar e passar para o regime fechado. Prisão preventiva. A qualquer momento. Não precisa esperar o acórdão, não precisa esperar nada. Não precisa esperar recurso, não precisa esperar nada. Até porque os recursos que são cabíveis, que são os embargos de declaração, eles não sustam prisão. Tá? Então, ele já está preso preventivamente, mas está em casa. Ele só muda o local, é Papuda. Se o Bolsonaro ficar quietinho, é capaz dele ficar preso no mesmo regime que o Lula, o que para ele seria muito melhor do que ficar num presídio como a Papuda. E o fato é que a situação do Bolsonaro está ruim até onde ele mora. A vizinhança dele fez um churrasco para comemorar a condenação dele. E aí tem uns bolsominions do condomínio que queriam expulsar a maioria dos moradores do condomínio porque o Bolsonaro, porque fizeram festa para comemorar a condenação do Bolsonaro. Então, por incrível que pareça, o Lula está chegando nos próximos dias lá nos Estados Unidos para dar outra sapateada na cabeça do Bolsonaro. Ele já sapateou ontem na cabeça do Bolsonaro no The New York Times, onde ele desmentiu tudo. E é um dos jornais mais influentes, eu acho que é o jornal mais influente dos Estados Unidos. Tem o Washington Post também, mas o The New York Times é um jornal muito mais tradicional, tem muito mais público que os outros jornais. É o maior jornal do mundo. Né? E o Lula está sambando ali. Escreveu um artigo desmentindo tudo, contando a história direito, e todo mundo está lendo. E a imprensa dos Estados Unidos não está bobeando. A imprensa dos Estados Unidos está pegando pesado com o Bolsonaro e com o Trump também, dizendo que ele mente. Veja só essa notícia. A imprensa internacional tem repercutido o julgamento do ex-presidente no Supremo Tribunal Federal. Os principais jornais estrangeiros destacaram as acusações contra Jair Bolsonaro e analisaram os impactos políticos do processo. A imprensa dos Estados Unidos destacou com firmeza as acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Chicago Tribune afirmou que a Procuradoria-Geral da República acusou Bolsonaro e seus aliados de tramarem um golpe para permanecer no poder, mesmo após a derrota para Lula em 2022. Já o Dallas Morning News ressaltou que a denúncia inclui reuniões de Bolsonaro com militares para discutir um decreto de emergência, além da suspeita de um plano para matar o presidente eleito e um ministro do Supremo. Na Itália, o Libero classificou Bolsonaro como ditador e destacou que o Supremo Tribunal Federal realiza as últimas audiências antes da sentença.
O jornal ressaltou ainda que o ex-presidente faltou à primeira sessão por alegar problemas de saúde, enquanto o ministro Alexandre de Moraes acusou Bolsonaro e seus aliados de tentar instaurar uma ditadura. Na Espanha, o El País noticiou que Bolsonaro alegou problemas de saúde para não comparecer ao julgamento e avaliou que o processo pode mudar os rumos do Brasil. Já o ABC afirmou que o ex-presidente é acusado de tentar impor uma ditadura no país. Em Portugal, o Correio da Manhã destacou que Bolsonaro responde a 5 crimes relacionados à tentativa de golpe e lembrou que ele faltou à primeira sessão. O Diário de Notícias classificou as acusações como tenebrosas e destacou as falas do procurador-geral Paulo Gonet e do ministro Alexandre de Moraes, que alertaram que não punir tentativas como essa significaria abrir espaço para novos ataques à democracia.